Olá! A gente vai destrinchar hoje um assunto fundamental: o manual de regras que o próprio governo precisa seguir para funcionar. Vamos entender como a máquina pública opera no Brasil. Então, vamos direto ao ponto. Para qualquer um de nós, a lógica é simples. O que a lei não proíbe, a gente pode fazer. Certo? Mas e para o Estado? A coisa vira de cabeça para baixo. O governo não pode sair fazendo o que bem entende. Ele só pode agir se tiver uma regra muito clara, muito específica, autorizando. E todo esse conjunto de regras tem nome e sobrenome. É o direito administrativo. É ele que coloca a ordem na casa, que diz como o governo deve funcionar, desde as decisões lá de cima, em Brasília, até o trabalho do servidor público que a gente encontra no dia a dia. A definição pode parecer formal, mas a ideia é bem direta. O direito administrativo organiza o Estado para que ele cumpra seus objetivos. E o mais importante está aqui. O interesse de todo mundo, o bem da comunidade, vem sempre na frente do interesse de uma pessoa só. O Estado existe para servir à coletividade, não a interesses particulares. E para garantir que esse interesse público seja sempre o norte, a bússola de tudo, qualquer ação do Estado precisa obedecer a 5 princípios básicos. Eles são o alicerce de tudo. E a boa notícia é que tem um jeitinho bem fácil de memorizar. É o famoso LIMP. Cada letrinha dessa palavra representa um pilar que sustenta toda a administração pública. Vamos dar uma olhada no que cada uma significa na prática, no mundo real. Começando pelo L, de legalidade. E aqui a diferença é gritante, como a gente vê na tela. Do lado esquerdo, para nós, cidadãos, vale a liberdade. Se não está proibido, está liberado. Agora olha do lado direito, para o gestor público. O caminho dele é bem mais estreito. Ele só, e eu digo só, pode fazer o que a lei autoriza de forma clara. É uma trava de segurança fundamental para limitar o poder. O segundo princípio é o IPO, de impessoalidade. Isso quer dizer que o Estado não pode ter protegidos ou perseguidos. O tratamento tem que ser igual para todo mundo. E tem mais, um ato público, tipo uma obra, é uma ação do Estado, não do político X ou Y. Usar a máquina pública para se promover, totalmente proibido. Agora o M, de moralidade. Aqui não basta só seguir a lei na ponta da caneta. O agente público precisa agir com honestidade, com ética, com boa-fé. Pensa só. Uma ação pode até parecer legal no papel, mas se for desonesta ou antiética, ela fere esse princípio e por isso pode ser invalidada. O quarto pilar é o P, de publicidade. As coisas que o governo faz não podem ser secretas. Regra geral, tudo tem que ser publicado em diários oficiais, portais de transparência. A ideia é que qualquer um possa ver e fiscalizar. A transparência é a base para a gente poder cobrar quem está no poder. E para fechar o LIMP, vem o E de eficiência. Sabe, a administração pública não existe só para cumprir burocracia. Ela precisa entregar resultado. Um serviço público tem que funcionar bem, com qualidade e, claro, usando o nosso dinheiro da melhor forma possível. Ok, a gente já entendeu os princípios, o como o Estado deve pensar. Mas como ele age na prática? Como essas regras viram ações concretas? A resposta está numa coisa chamada ato administrativo. O ato administrativo é a ferramenta de trabalho do Estado. É quando o governo, por conta própria, muda alguma coisa na vida da gente. Uma multa de trânsito que recebemos, a licença para uma construção, a ordem de um policial, tudo isso são exemplos de atos administrativos que vemos todo dia. E para ser válido, todo ato administrativo precisa ter esses 5 ingredientes aqui. É como uma receita de bolo. Se faltar um, desanda. Primeiro, competência. O servidor tem que ter autoridade legal para fazer aquilo. Segundo, finalidade. O objetivo tem que ser o interesse público, nunca um benefício pessoal. Terceiro, a forma. Tem que seguir o ritual que a lei manda. Quarto, o motivo. Precisa existir uma situação real que justifique a ação. E por último, o objeto, que é o que o ato de fato está determinando. Faltou qualquer um desses, o ato pode ser anulado. Agora, vamos ver tudo isso funcionando numa área que todo mundo acompanha: a segurança pública e a justiça criminal. Aqui, a divisão de tarefas é super importante para que as coisas funcionem. Pois é, quando um crime acontece, não é cada um por si, não é um caos de instituições agindo sem rumo. Existe um fluxo, um passo a passo bem definido, onde cada peça do sistema tem seu papel. Isso é fundamental. E essa é a escalação do time. A polícia militar faz o policiamento que a gente vê na rua, prevenindo o crime. Aconteceu o crime, a bola passa para a polícia civil, que é quem investiga para descobrir quem foi. Com o inquérito pronto, ele vai para o Ministério Público, que analisa as provas e, se entender que tem base, acusa formalmente o suspeito.
E só então o processo chega ao Poder Judiciário, onde o juiz vai analisar tudo e dar a sentença final. E não para por aí. Depois que a pessoa é condenada, entra em campo o juiz de execuções penais, que vai fiscalizar o cumprimento da pena. Dentro dos presídios, os policiais penais são os responsáveis por essa execução. E correndo por fora, mas com um papel vital, o Conselho Tutelar atua para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, no fim das contas, conhecer esse manual de regras muda a nossa percepção. A gente percebe que a justiça não é uma coisa só, mas um sistema complexo, cheio de engrenagens com papéis bem definidos. Entender como o jogo funciona nos dá mais ferramentas para fiscalizar e até para entender melhor as notícias. E fica a pergunta no ar. Com todas essas regras, será que o sistema na prática funciona como foi desenhado para funcionar?